Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Evelyn. Neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das plantas. No reino vegetal, as plantas são divididas em plantas avasculares e plantas vasculares. As plantas avasculares são aquelas que não possuem vasos condutores de seiva, e as plantas vasculares são aquelas que possuem vasos condutores de seiva, que pode ser ou a seiva bruta, que é formada de água e sais minerais, ou a seiva elaborada, que é formada de glicose. Os vasos condutores de seiva, presentes nas plantas, funcionam como os vasos sanguíneos que temos em nosso corpo, levando substâncias úteis e substâncias que não serão mais utilizadas. As plantas avasculares, por não possuírem um sistema de transporte, as substâncias deslocam-se por meio de osmose, entrada da água na célula, e os nutrientes por difusão simples. A sua simplicidade permite que todas as células estejam em contato com a luz, e a proximidade das células de toda a planta permite a passagem dos nutrientes. Já as plantas vasculares, por possuírem um sistema de transporte, ou seja, dois tecidos especializados organizados em feixes em todos os órgãos da planta, raiz, caule e folhas, que lhe permite a troca de substâncias entre o meio da planta e a comunicação entre as células. Esses dois tecidos são o xilema e o floema. O xilema, ou lenho, é responsável pela condução de água e sais minerais, que é chamada seiva bruta, das raízes até o topo da planta. Existem 4 tipos de células xilêmicas: traqueidos, elementos de vaso, fibras lenhosas e parequimima lenhoso. Os traqueios e os elementos do vaso são os vasos lenhosos ou vasos xilêmicos. Com exceção da parequimima lenhoso, são células mortas impregnadas por toda a lenina e reforçadas com celulose. O floema ou líber conduz a seiva elaborada nas folhas às outras regiões da planta. Existem 4 tipos de células: elementos dos tubos crivosos, células companhia, fibras e células paraquiminosas. Todas essas células, com exceção das fibras, são constituídas por células vivas. Os órgãos da planta, folha, caule, raiz, têm papéis diferentes que em conjunto asseguram o desenvolvimento e sobrevivência da planta. Sobre a classificação das plantas, é necessário definir os critérios que serão adotados para que sejam identificadas as características, diferenças e semelhanças que permitam dispor as plantas em grupos menos abrangentes que o reino plantae. De uma maneira geral, os estudiosos consideram como padrão para classificar as plantas se a planta é vascular ou avascular. Como já foi dito no vídeo, verificar a presença ou não de vasos condutores, água e sais minerais, que seria seiva bruta, e material orgânico, que seria seiva elaborada. E se a planta possui ou não estruturas para reprodução, semente, fruto e flor. Observando esses pontos levantados pelos estudiosos, as principais classes de plantas existentes são as criptógamas, briófitas e pteridófitas, e as fanerógamas, angiospermas e gimnospermas. O termo criptógamas era usado para designar as plantas que não produzem sementes, frutos e flores. Esse termo está em desuso e essas plantas foram divididas em 2 grupos para melhor classificá-las: plantas briófitas e plantas pteridófitas. Enquanto passo algumas imagens, vou explicar um pouco sobre briófitas. Essas plantas se caracterizam por serem plantas criptógamas. Não possuem raízes e absorvem a água através do contato do corpo com o substrato
através de estruturas chamadas de rizoides. São plantas que não possuem vasos condutores, ou seja, são avasculares, e os líquidos são transportados através da difusão, célula a célula, o que acaba limitando o tamanho dessas plantas. As plantas briófitas são bastante comuns de serem encontradas em ambientes úmidos e que não recebam incidência direta de luz solar. Essas plantas são bastante sensíveis à poluição, e a ausência delas é um sinal de que o ar do ambiente ou região possui uma qualidade ruim. As plantas briófitas são divididas em 3 grupos: hepáticas, musgos e antóceros. Aqui estão algumas imagens de plantas hepáticas. Como vocês podem ver, as plantas hepáticas são pequenas e recebem esse nome porque seu talo lembra a forma de um fígado. Já os musgos são maiores representantes das briófitas. Apresentam 90.000 espécies já classificadas. São plantas avasculares e umbrófitas, ou seja, são desprovidas de vasos condutores de seiva e habitam ambientes sombrios e úmidos. Os antóceros contêm cerca de 100 espécies descritas. Habitam barrancos úmidos, regiões montanhosas, gramados e solos úmidos. Agora, vou explicar um pouco sobre as plantas pterodófitas. Entre as plantas que fazem parte deste grupo, as mais conhecidas são as samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas. O nome dessas plantas vem do fato das folhas possuírem uma forma que recorda a posição do feto humano no útero materno. O corpo das plantas pterodófitas possui raiz, caule e folhas. O caule se caracteriza por geralmente ser subterrâneo. As plantas pterodófitas possuem grande valor ornamental, sendo bastante comum encontrarmos essas plantas nas residências, samambaias e avencas. Assim como as plantas briófitas, as plantas pterodófitas são plantas que não produzem sementes, flores e frutos, e dependem da água para realizar o processo reprodutivo. Além disso, gostam de habitar locais úmidos e sombreados. Os principais grupos das plantas pterodófitas são Filicíneas e Licopdíneas. Sobre esta classificação, vou mostrar algumas imagens. Sobre as Filicíneas, constituem um grupo muito diversificado de plantas pterodófitas, a maior parte das quais se encontram em todo o mundo, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais. Podem ser plantas pequenas ou arbóreas, chegando a atingir cerca de 25 metros de altura. O corpo das filicíneas diferencia-se em raiz, caule e folhas. Sobre as licopdíneas, a divisão é constituída por cerca de 15 gêneros que abrangem mais de 1.100 espécies que vivem nos mais variados habitats do mundo. As licopdíneas confundem-se, por vezes, com os musgos, pelo fato de crescerem frequentemente rente ao solo. No entanto, a semelhança é apenas aparente, pois trata-se de plantas com o corpo diferenciado em raiz, caule e folhas, que apresentam um sistema vascular bem diferenciado.